Olá, meu querido amigo, minha amiga, você que nos acompanha do canal Fazendo Amigos para Deus. É uma alegria para nós podermos chegar agora, nessa quinta-feira, comentando sobre esse assunto tão especial, tão importante para a nossa edificação como cristãos, que é o crisóis da maturidade. Nós percebemos que no decorrer da semana nós trabalhamos bastante sobre os crisóis e isso é um tema muito abrangente, muito importante, porque os crisóis muitas vezes são situações, são lugares na qual nós somos colocados, ou que eles vêm até nós, né? Ou que outras pessoas nos colocam nesses crisóis. E esses crisóis é uma forma que é permitida de alguma forma por Deus, para que dali nós venhamos a aprender alguma lição, que nós extraiamos algo positivo para a nossa vida, né? Faz com que nós possamos lidar com essas situações para que haja uma mudança e um desenvolvimento na nossa vida, no nosso ministério, na nossa pessoa como cristão. Então, agora nós entramos nesse comentário de quinta-feira que vai falar sobre os crisóis da maturidade. E é interessante que ele vai usar o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, que diz: e para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Você percebe que aqui está tendo um diálogo entre o apóstolo Paulo e Deus, uma conversa entre eles para que houvesse uma mudança, para que houvesse uma retirada, uma transformação. Mas aqui nós vemos então agora uma resposta de Deus, dizendo não. Deus dizendo não para Paulo, mas deixando ele ciente que ele não estava sozinho, que ele não estava abandonado, mas que a graça de Deus era o suficiente para ele continuar nesta caminhada e ser um vencedor. Então nós vemos que o comentário dessa semana, de quinta-feira, ele está tratando muito sobre corta e poda. O significado de corte e o significado de poda. Onde o corte, ele destrói a árvore como um todo. Agora, a poda, ela é totalmente diferente. O corte, quando acontece, não existe mais a possibilidade de você extrair algo bom daquela árvore, daquilo que foi cortado. Já a poda, ela é feita no intuito de melhorar ainda mais a árvore, a planta. Pois, ao tirar os galhos que não são benéficos, que não estão trazendo benefícios, ela cria a possibilidade, mesmo que em um momento de dor que a árvore possa estar passando, ela vai perder o galho, vai perder alguns galhos, mas esses galhos serão restabelecidos novamente em algum momento. E ao podar ela vai poder desenvolver, crescer e dar frutos melhores e mais bonitos. Então, nós percebemos que dentro dessa realidade, isso traz uma maturidade para nós. Uma maturidade
que Paulo estava vivendo. Mas para que essa maturidade chegasse no seu ápice, na sua excelência, ele estava passando por um momento muito doloroso na sua vida, que ele chama de espinho na carne. E esse espinho na carne é interessante que os escritores, os estudiosos, eles destacam 3 pontos de vista aqui na lição. Do que possivelmente Paulo estava vivendo ou viveu ali como o espinho da carne na sua vida. Que era, ou de alguma forma, ataques de seus inimigos, dos seus algozes, né? Uma dificuldade na sua fala. E a terceira, e é a que mais se aproxima de uma verdade sem afirmação, mas que existem componentes que evidenciam essa verdade, que é a questão da sua dificuldade da fala. Ele possivelmente tinha uma dificuldade que acompanhava ele na sua fala. Mas por que isso? É uma lição muito importante para nós aprendermos, que é a questão da inflagem. Para ele não se inflar, para ele não crescer tanto, para ele não ficar tão em evidência, tão em destaque. Apesar de ele ser um homem destacado, mas Deus queria colocar uma lição nisso tudo. Ao permitir esse espinho na carne, ele estava dizendo que Paulo precisava se colocar no seu lugar. Não que Paulo estava fora do lugar. Pelo contrário, era uma lição que ele queria compartilhar com Paulo e conosco em nossos dias, para entender que nós precisamos diminuir a cada momento na presença de Deus. E Deus precisa ser glorificado. Deus precisa ser exaltado por intermédio da nossa vida. É interessante um pensamento que Oswald Chambers ele escreveu, e onde ele diz assim: tenha certeza de que há algo em você que ele quer ferir até o ponto de morte, ou até o ponto da morte. Ou seja, Deus quer ferir algo em nós, até o ponto de ele morrer, para que Deus seja glorificado por intermédio das nossas vidas. Às vezes, né, a gente deixa com que a soberba, o orgulho se evidencie na nossa vida. Não somos humildes o suficiente para reconhecer a grandeza de Deus por meio de nós. Afinal de contas, é somente a graça e a misericórdia de Deus que nos mantém e que nos sustenta e que faz com que nós estejamos aqui ainda nessa terra, adorando e glorificando o seu santo nome. Não é verdade? E existe um pensamento muito importante, e esse é uma verdade que eu também, a partir do momento que eu aprendi, quero utilizar. Quando não há problemas, não há oportunidade de melhoramento. Ou seja, quando não há problemas, não existe a oportunidade de nós nos melhorarmos. Pois os problemas causam uma dependência de Deus. Os problemas nos aproximam ainda mais de Deus, a ponto de nós reconhecer as nossas misérias, as nossas deficiências, a nossa impotência e depositar toda a nossa dependência, toda a nossa fé em Deus. Ou seja, Deus permite que nós estejamos sempre vivendo esses crisóis da vida, dificuldades, problemas. Para quê? Para que nós venhamos a aprender uma lição.
para que nós possamos adquirir maturidade espiritual e estar totalmente dependente de Deus. E não acreditar nas nossas condições, nas nossas possibilidades, nas nossas influências. Pelo contrário, precisamos estar dependentes de Deus. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso. E esse fracasso pode ser inserido o lar, a profissão, o ministério, principalmente entre todos esses, a sua família, o seu lar e a sua casa. Ou seja, nós precisamos sempre estar na dependência de Deus. Eu e a minha casa precisamos estar na dependência de Deus. Porque a partir do momento que nós estamos na dependência de Deus, entregamos tudo na mão de Deus, nós exercitamos a nossa fé e por intermédio da nossa atitude, nós dizemos que Deus está no controle da nossa vida. Mesmo que em meio à dificuldade, à luta, à adversidade, Deus é glorificado. Tem um pensamento bastante interessante também, que me chama a atenção dentro desse contexto dos crisóis da maturidade, que está lá no livro Ciências do Bom Viver, na página 471, e eu quero compartilhar com você também. Em sua providência, Deus colocou essas pessoas em diferentes situações e circunstâncias para que descubram em seu caráter defeitos que a eles mesmos estavam ocultos. Dá-lhes oportunidade de corrigir tais defeitos e se tornar aptos para o servir. Ó, que interessante. E ele continua dizendo: permite, por vezes, que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. Então a senhora White escreveu lá no livro A Ciência do Bom Viver, na página 471, esse texto maravilhoso que também nos ajuda a compreender sobre o agir de Deus em nossa vida. Deus te abençoe.